Na noite então desta segunda-feira, dia 5 de junho, nós tivemos mais uma palestra agora para a região Cotriel Regional Norte da Cotriel, em parceria com a Bayer, Departamento Técnico da Cooperativa, com o Dr. Carlos Pisolotto, que falou sobre toda essa questão dos resultados e perspectivas para o controle das doenças do trigo. Pisolotto, vamos começar falando sobre toda essa questão que envolve a questão dos controles de doenças, né? 2021, 2022 nós tivemos um cenário, né, um pouco diferente do que a gente espera esse ano. Dá para projetar alguma coisa? Dá para se antecipar, visto que o produtor esse ano ele vai conseguir, né, estar vendo o que está acontecendo quanto a essa questão do cenário do trigo, de conseguir escalonar o trigo? Como é que ele pode se antecipar quanto a essa questão das doenças do trigo? Saudação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Pisolotto. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder estar contribuindo aqui com vocês nessa noite, né? E uma saudação especial ao produtor associado à Cotriel. Um ponto importante é a questão, né, Roger, considerar as condições climáticas, né? As condições climáticas são um fator aí preponderante também para a ocorrência das doenças, né? Então, não basta a gente ter um hospedeiro no campo, ter o patógeno, a gente precisa ter condição climática para esse patógeno estar podendo, né, causar a infecção. Então, um ponto importante que a gente precisa considerar, né, pessoal, é a questão da condição climática. A considerar que teremos aí temos um prognóstico, né, de ocorrência de El Niño, nós precisamos considerar o seguinte, que algumas doenças são favorecidas por períodos mais extensivos de chuva, né, principalmente manchas foliares nas áreas de monocultura, né, 15, 18 horas de molhamento, certo? E principalmente a giberela, aí, molhamento superior aí a 24, 30 horas, né, no período de espigamento e florescimento do trigo. Pisolotto, a questão, né, da safra de 2023, né, o El Niño, ele é uma tendência, né, de que com maior umidade se favoreça a questão das manchas. O quanto que isso tem que merecer a atenção do produtor? É importante a gente considerar, como eu disse anteriormente, a questão das condições climáticas, né, porque algumas doenças elas têm diferentes exigências, né, quanto ao período de molhamento, né, e as manchas foliares, né, elas têm uma exigência de molhamento e geralmente acima de 15 horas, né, por isso que a gente chama uma doença de chuva, né. Então, como eu mencionei anteriormente, né, essa questão de controle de doenças, nós precisamos considerar a questão de clima, mas precisamos considerar histórico da área, se é uma área de monocultura, não é uma área de monocultura, né? Um outro ponto importante é a questão da escolha de cultivar materiais com diferentes respostas, né, a manchas foliares e outras doenças, tá? E um ponto importante é a questão do tratamento de semente também, tá? Então são pontos que a gente precisa contextualizar, né? Eu não posso pensar no controle de doenças apenas com a utilização de fungicida, né? Eu preciso combinar diferentes técnicas, vamos chamar assim, né, para ter maior sucesso no controle dessas doenças. Essa questão da população de plantas e a sanidade de plantas, né, o quanto que isso influencia, Pisolotto? Bom, é um ponto importante porque um dos componentes de rendimento da cultura do trigo, né, é a população de plantas, né, o espigas por metro quadrado, certo? E isso vai ser definido pelo quê? Por sanidade de semente, tratamento de semente, até pela questão da própria plantabilidade, né? Então, a construção da lavoura ela vai passar principalmente por quê? A questão do capricho, da plantabilidade, né? Velocidade, semeaduras menores, né? Outro ponto importante, questão de semente sadia, né? E aí a gente vai falar de tratamento de semente, né? O tratamento de semente, hoje a gente viu aqui nessa nossa discussão que nós temos diferenças, né? Principalmente aí pensando no controle de oídio e de manchas foliares, né? A gente tem diferença de respostas dos diferentes ativos que a gente posiciona no tratamento de semente. O trigo sobre trigo é um problema recorrente, né? Que o produtor ainda, né, precisa entender que ele causa mais problemas do que benefícios. E é algo que aos poucos o produtor está entendendo que ele tem que manejar diferente, né, Pisolotto? A questão do trigo sobre trigo ela é problemática porque se a gente pensar aí, vamos pegar o exemplo, a gente está falando de manchas foliares, né? São fungos necrotróficos, seja bipolares, seja de Drexilera, eles vão sobreviver nesse resto cultural, né? Então é favorecido por essas áreas de trigo sobre trigo, né? A própria giberela, o fungo causador da giberela vai sobreviver nesses restos culturais também, tá? Então essa questão de realizar a rotação de culturas ajuda você a quebrar o ciclo do patógeno, né? Consequentemente reduzir essa incidência da doença para os anos aí que vem na sequência, né? Onde vai voltar a trabalhar com a cultura de trigo. Pisolotto, sobre a questão da virose do prosaico, mal do pé, podridão comum, as bacterioses, depois eu vou falar sobre a questão da mancha, da bacteriose, né?
essas enfermidades, né? O que o produtor tem que tomar cuidado para preveni-las? O que é possível fazer agora? Certo. É importante esse teu comentário pelo seguinte, né, Roger? Quando a gente olha para essas doenças que tu comentou, se nós pensarmos, por exemplo, né, em vírus do mosaico. O vírus do mosaico é uma das principais alternativas que a gente tem hoje, né? Não vai passar por fungicida, né? Enfim, nós vamos trabalhar com o quê? Vai passar pela utilização de cultivar. Hoje a melhor maneira que a gente tem, né, a maneira mais viável de controlar o vírus do mosaico vai passar pela escolha de cultivar, com melhores níveis de resistência, né? Quando nós olharmos, por exemplo, para mal do pé é uma doença de área de trigo sobre trigo, né? São aí principalmente um outro ponto importante é aquelas áreas que têm maior incidência da azevém, né? A azevém é um hospedeiro secundário que pode aumentar a incidência do mal do pé na lavoura de trigo. Pensando na questão da podridão comum das raízes, né? A gente já mencionou, né? Tanto o fusário, diferentes espécies de fusário, quanto os fungos causadores de manchas foliares, eles vão estar sobrevivendo no resto cultural e na semente. A gente precisa estar muito atento a isso, né? Questão de também fazer rotação de cultura, construção de perfil de solo, pensando nessas doenças, né, desses patógenos que vão se manter, né, principalmente no solo. A gente precisa considerar o seguinte, né, essa construção de perfil de solo, redução de compactação, né, vai trazer melhoras para o sistema como um todo, né, evitar que ocorra esse acúmulo de água na superfície do solo, né, é benéfico para o sistema, né? Então o controle desses patógenos que estão no solo vai passar muito por questão de rotação de cultura, por construção de perfil de solo bem aerado, bem drenado, né? São pontos importantes. E pensando na bacteriose agora, né, nós falamos hoje sobre pseudomonas, sobre xantomonas, né? Precisamos considerar o seguinte: a melhor maneira também a gente estar sendo assertivo no controle de bactéria é escolha de cultivar, né? Escolha de cultivar é um ponto muito importante. E outro ponto importante é que quando for trabalhar com algum tipo de produto, seja um cúprico ou um sanitizante, sempre de maneira preventiva. A questão da quantidade de aplicações, Pissolotto, o que o produtor tem que saber, né? O número de aplicações vai depender de como tiver a cultura até ali, a questão tem que ser planejada com antecedência. O que você pode dizer sobre isso? A gente sempre preconiza dentro da construção do manejo, né, 4 aplicações, né, perfilhamento, elongação, emborrachamento, florescimento, certo? Então a gente segue mais ou menos um cronograma, vamos colocar assim, né? O que a gente precisa estar atento é a questão do intervalo entre as aplicações, né? A gente geralmente trabalha 14, 15 dias entre uma aplicação e outra, certo? E um ponto bastante importante que nós precisamos considerar é o seguinte: eu vou pegar um exemplo aqui, né? Ele é muito comum a gente, enfim, visualizar isso. É o seguinte: um produtor que salva a semente em casa, né, vai fazer o tratamento de semente apenas com inseticida. É um material muitas vezes que é moderadamente suscetível às manchas foliares e é colocado, semeado numa área de trigo sobre trigo, né? Se nós observarmos que no final do perfilhamento, início da elongação, é onde eu defino o importante componente de rendimento, que é o número de grãos por espiga, eu já estou perdendo produtividade no cedo, né? Então, obrigatoriamente, eu preciso começar no perfilhamento, né? Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração. E aí vai passar novamente susceptibilidade do material a determinada doença, tratamento de semente, histórico da área, né? Condição climática, aí para a gente definir qual o melhor ativo que a gente vai posicionar no controle daquela doença. Bom, Pissolotto, para encerrar, né, qual a principal recomendação que você pode deixar para o produtor quanto a essa questão da prevenção de doenças de trigo, visto o cenário que nós já estamos tendo, né? Agora, a tendência do inverno fica mais rigoroso, né? A tendência é de que os dias chuvosos eles se intensifiquem com um prognóstico de El Niño. A recomendação final que você pode deixar aqui no nosso produtor? Um ponto importante é o seguinte: a gente trabalhar sempre de maneira preventiva, né? Não ir empurrando essa primeira aplicação, né? Se nós observarmos, por exemplo, que, como já mencionei anteriormente, né, questão de número de grãos por espiga, né, vai ser definido no final do perfilhamento e início da elongação. Um outro importante componente de rendimento, peso e qualidade de grão, é dependente do quê? De área foliar sadia, né? Então, nós precisamos trabalhar sempre de maneira preventiva, tá? Um outro ponto importante que a gente precisa considerar é que naqueles anos mais chuvosos, né, no ano de El Niño, por exemplo, né, que são chuvas acima da média, eu preciso ter atenção para aquelas doenças que são favorecidas por um clima como esse, né? Que a gente já discutiu mancha foliar e a própria giberela, tá? Então, preciso dar muita atenção a isso. Outro ponto importante, né, questão do vírus do mosaico, aquelas áreas onde a gente tem histórico da doença
tem questão de compactação do solo, preciso estar de olho bem aberto, tá? Nesse quesito. Então são pontos que a gente tem que ir, né, como eu mencionei anteriormente, e combinando algumas ferramentas para ter maior sucesso no controle de doenças. E isso vai passar, né, obviamente pela escolha de cultivar, tratamento de semente, histórico da área, condição climática, né, e ser assertivo no momento da aplicação de fungicida, né. Mas sempre estar atento ao quê? Aplicações, né, de maneira preventiva. Tá? Muito bem, obrigado. A gente conversou então com o Dr. Carlos Pisolotto da CCGL, que falou sobre manejo de doenças em trigo, que foi o assunto para o DTEC da região norte nesta última segunda-feira, dia 5 de junho.